Pessoal, aqui é o professor W e essa é a nossa segunda aula, videoaula de pesquisa operacional. Então, aulas atrás, nós aprendemos como construir um modelo matemático. Na aula passada, nós começamos a aprender como representar graficamente essa solução do sistema. Então, professor, nós falamos que vamos aprender o valor de x1 e de x2, vamos aprender o valor de x1 e de x2. Mas, por enquanto, a gente só está preocupado com a região de soluções. Então, o resultado desse exemplo que nós vamos fazer hoje vai ser isso aqui, uma área pintadinha, onde eu vou saber exatamente aonde está a solução e aonde a solução não está. Então, no exemplo da aula passada, o que nós tínhamos? Tínhamos uma inequação, que é x1 mais 2x2 maior ou igual a 10. Nós transformamos essa inequação numa equação, x1 mais 2x2 igual a 10. E aí nós precisamos de dois pontos. Então, o que a gente faz para achar esses dois pontos? Supomos que x1 é igual a 0, acho um x2. Supomos que x2 é igual a 0, achamos x1. E aí representamos essa linha 5, 10 aqui, ou 10, 5, porque primeiro eu sempre falo da variável x1 e depois da variável x2. Então, o ponto 10, 5 está representado nessa linha aqui. E depois dessa representação, nós testamos. O que é testar? Pegar essa equação, essa inequação original, x1 mais 2x2 maior ou igual a 0, e substituir os valores. Testando, então, nós colocamos aqui x1 igual a 10, x2 igual a 5 dentro da inequação e deu que 20 é maior do que 10. Isso é verdadeiro ou é falso? Verdadeiro. Então, essa região aonde está o ponto 10, 5 aqui é uma região verdadeira de soluções, ou seja, a solução está acima dessa linha representada. A título de teste, porque obviamente teria que dar um resultado falso, nós testamos a região 1, 1. Então, como uma convenção, a gente escolhe 1, 1, só para todo mundo testar um ponto igual e temos uma solução falsa ou verdadeira. Nesse caso, se a parte de cima deu verdadeira, a de baixo tem que dar falsa. Então, o que a gente faz? Substitui x1 por 1, x2 por 1 e faz a conta. Quando eu faço isso aqui, o que dá? Fica igual a 3. Então, a inequação é x1 mais 2x2 maior ou igual a 10, 1 mais 2 vezes 1, que é 2, vai dar 3. Então, 3 é maior do que 10? Não. Então, a região abaixo da curva é falsa. Logo, a região de soluções é aqui. Eu vou encontrar x1 e x2? Vou, mas no final dessa aula nós vamos aprender como encontrar graficamente onde está o x1 e o x2. Por enquanto, a gente está preocupado só com a região de soluções. Da aula passada, ficou para vocês resolverem o exemplo 2. Então, se você fez a aula passada, mas ainda não resolveu o exemplo 2 sozinho, eu recomendo que você tente resolver esse exercício primeiro e depois volte aqui para essa aula para ver a solução desse modelo, ok? Então, nós vamos seguir a mesma lógica. A grande questão do exemplo 2 é que agora, ao invés de uma restrição, eu tenho duas restrições. Então, eu vou fazer aqui uma resolução num método um pouco arcaico, tá? Vou usar o Paint da Microsoft, coloquei aqui já o nosso plano cartesiano, para conseguir resolver visualmente junto com vocês, tá? Espero que vocês consigam entender claramente aí cada coisa. Então, qual que é o primeiro passo? O primeiro passo é representar essas inequações como equações. Como a gente faz isso? Então, vamos chamar aqui de equação A e de equação B, tá? Então, a inequação A, vou deixar preto aqui que fica mais fácil de enxergar, é x1 mais 3x2 menor ou igual a 12. Por questões de agilidade aqui, eu não estou deixando esses números subscritos, o 1 e o 2, então não confundir, tá? Não é um número 1 multiplicando, nem um 2 multiplicando, é um subscrito, como está aqui no slide, tá? Mas para facilitar aqui, a gente não ficar perdendo tempo com essas minúcias, eu vou representar como x2. Então, essa é a primeira inequação. E a segunda inequação, que eu vou chamar de B, 2x1 mais x2 maior ou igual a 16. Qual foi o primeiro passo lá na última aula? Transformar essas inequações em equações. Então, x1 mais 3x2 igual a 12. E x1 mais 3x2 igual a 16. Qual que era o segundo passo?
representar essas equações no plano cartesiano através das retas. Mas, professor, eu não sei o valor de x1 e não sei o valor de x2. Como é que eu vou representá-los no plano cartesiano? É aí que entram nossas conjecturas. Então, a gente vai supor que x1 é igual a zero e ver quanto vale x2 quando x1 é zero. Depois, a gente vai supor que x2 é zero e ver quanto vale x1 quando x2 é zero. Então, neste caso aqui, x1 é igual a zero. Quanto vale x2? Então a gente substitui, né? Se x1 é igual a zero, 3x2 é igual a 12, x2 é igual a 12, o 3 que está multiplicando passa dividindo, então x2 é igual a 12 divididos por 3, logo x2 é 4. E quanto vale x1 quando x2 é igual a zero? Se x2 é igual a zero, todo esse termo aqui vai ficar zero, né? Porque 3 vezes 0 é zero. X1 vai ser igual a 12. Então, x1 igual a 12. Bom, vamos representar isso no nosso gráfico. Como que a gente representa? Então, a gente encontra os pontinhos agora, né? Ó, o primeiro ponto é x1, 0, x2, 4. Então, quando x1 é 0, x2 vale 4. Então, o ponto está aqui, ó, nesse 4 no eixo x2. E o segundo ponto, quando x2 é 0, x1 vale 12. Quando x2 é 0, o x1 vale 12. Então, exatamente aqui onde a reta está, corta o 12. Logo, o nosso ponto é do 4 ao 12. Então, é isso aqui. Ó. Então, pronto, representamos a nossa reta A. Faremos agora a mesma coisa para a reta B. Quando x1 é 0, quanto vale x2? Quando x1 é 0, x2 vale 16. Quando x2 é 0, quanto vale x1? Quando x2 é 0, x1 vale 8. Vocês vão conferindo aí, tá? Se ficar alguma dúvida, pausa o vídeo, dá uma calculadinha para conferir se os meus valores estão corretos. Então, vamos representar agora essa reta aqui. Ó. Então, nós temos... Vamos colocar uma reta vermelha, né? Para não confundir com a primeira reta. Então, a reta B, o primeiro ponto é o ponto x1, 0, x2, 16. Então, quando x1 é 0, x2 vale 16. Então, 16 vai estar mais ou menos aqui, 12, 13, 14, 15, 16, ó, mais ou menos aqui. Como eu falei, nosso método é um pouco arcaico aqui, né? Então, a gente está... Eu peguei um plano cartesiano pronto aqui dos nossos slides, tá? Mas vocês podem desenhar aqui o eixo x2 até o 16, 18, para dar certo. E quando x2 é 0, quanto vale x1? 8. Então, quando x2 é 0, está aqui 0, quanto vale x1? 8. Então, outro ponto está aqui. Logo, a nossa reta pode ser representada assim, ó. Certo? Então, pronto, terminamos a primeira fase, que é a representação, a segunda, né? A primeira fase foi transformar as inequações em equações, depois nós representamos esses pontos no gráfico, né? Então, para representar, nós supomos que x1 é 0, acho o valor de x2, depois supõe que x2 é 0, acho o valor de x1. Como nós tínhamos duas retas, precisamos fazer esse procedimento duas vezes. Então, está aqui a representação. Agora vem a fase dos testes. Então, vamos testar a reta A. Lembrando que a reta A é essa reta preta aqui. O que é o teste? Nós supomos, né, um valor para x1 e para x2 e testamos se aquela área é falsa ou verdadeira. Que valor nós vamos escolher? Vamos escolher esse valor aqui, ó, o 8,16. Professor, tem que ser o 8,16? Não necessariamente, tá? Como eu falei, se a gente quiser pegar como convenção 1,1, que é esse ponto aqui, ó, tudo bem, tá? Até pode ser uma convenção. Mas em alguns momentos a gente vai precisar testar áreas fora, né, dessa região. Então eu vou fazer aqui no 8,16. Vocês podem testar outros pontos para confirmar se eu estou correto, tá? O que é o ponto 8,16? Vou fazer aqui o desenho dele só para você enxergar e vou apagar para não ficar poluído, tá? Então, ó, o ponto 8, a reta 8 estaria aqui, né? Ó, 8 para x1, 16 para x2. Logo, esse pontinho aqui é o ponto 8,16. Onde eu coloquei aqui o 8,16 é exatamente onde está o ponto. Nós vamos testar se esse ponto é verdadeiro ou é falso em relação à reta preta, tá? Que é a reta 1. Então, vamos lá. Se x1 vale 8 e x2 vale 16, então vamos substituir aqui, ó. x1 vale 8,
mais 3 vezes x2, que vale 16, menor ou igual a 12. Deixa eu deixar preto novamente para ficar fácil de enxergar. Pronto. Quanto que vai dar isso aqui? Vai dar 56, né? 8 mais 3 vezes 16, 56. 56 é menor ou igual a 12? Falso, né? 56 não é menor ou igual a 12. 56 é maior do que 12. Logo, a região sobre a reta preta, que é a reta A que nós estamos testando aqui, ela é falsa. O que que isso significa? Que toda essa parte aqui daqui para cima, ó, então eu vou colocar uns xizinhos aqui, tá? Vocês podem fazer assim também, ó. Tudo isso aqui é região falsa. A região de soluções não está nessa área acima da reta preta, ok? Então, a região de soluções está abaixo da linha preta, é a única coisa que nós sabemos. Aonde abaixo? Não sabemos. A única coisa que nós sabemos é que o ponto 816 é falso. Então, se eu testar um ponto aqui, qualquer ponto nessa região acima da reta preta, todas as conjecturas têm que dar falso. Se der verdadeiro, tem alguma coisa errada, né? Tudo isso aqui, ok? Agora, vamos testar a reta B, ok? Qual ponto que a gente vai pegar para testar a reta B? Vamos pegar o ponto, deixa eu ver aqui qual que eu usei, 816 também. Então, vamos testar o ponto 816 com relação à reta B. Como que vai ficar isso, então? 8, 2x1, né? Então, 2 vezes 8 para x1, mais 16, estou substituindo x2, maior ou igual a 16. Logo, vai ficar 2 vezes 8 mais 16, que dá 32. Maior ou igual a 16. Só escrever aqui, né? Aqui deu falso. 32 é maior ou igual a 16? 32 é maior que 16, então dá verdadeiro. Mas, professor, 32 não é igual a 16. Como nós estamos trabalhando com uma região de área, né? O maior é igual é basicamente aqui uma questão matemática. A gente está preocupado com 32 ser maior do que 16. Isso é verdadeiro? É verdadeiro. Então, significa que com relação à reta vermelha, atenção, gente, isso é muito importante, tá? Com relação à reta vermelha, tudo que está na região acima, ou a região onde está o ponto, é verdadeiro. E tudo que está abaixo é falso. Essa parte aqui, ó, nós já chegamos em consideração que ela é falsa por causa da reta preta. Mas e com relação à reta vermelha? Onde está a região falsa? Está aqui, ó. Então, com relação à reta vermelha, tudo que está abaixo ou do lado oposto do meu ponto é falso. Então, repetindo, né? Nós estamos testando as duas retas com relação a este ponto aqui, ó. Então, é sempre relativo, né? Quando eu testei a reta preta, esse ponto aqui deu falso. Significa que do lado, em relação a essa reta preta, do lado onde está o ponto, tudo é falso. Por isso que eu coloquei vários x's aqui, né? Agora, com relação à reta vermelha, nós testamos e deu verdadeiro. Logo, do lado onde está o ponto, tudo é verdadeiro. Então, é falso isso aqui. O que que sobrou? Sobrou essa regiãozinha aqui, ó, que eu vou pintar de azul, né? O Paint tem umas limitações aqui, né, de cores e tal, mas toda essa regiãozinha inteirinha aqui, ó, onde eu pintei de azul, inclusive onde estão essas falhas brancas aqui, fazem parte da minha região de soluções. Então, este é o resultado, tá? Como é que eu faço aqui? Deixa eu já fazer de preto para ficar mais claro. Então, essa aqui, fazer uma flechinha bem arcaica nesse software, é a nossa região de soluções. Ok? Então, aqui está o resultado do exemplo 2. Isso mesmo? Isso mesmo. O exemplo 2, então, a solução é esta, tá? A região azul ali, pintadinha, é a nossa região de soluções. Nós temos ainda aqui um exemplo 3, tá? Então, o exemplo 3 vocês podem utilizar aí para vocês resolverem tudo que tiver na lista pedindo para representar graficamente, é assim que vocês fazem também, tá?
Então tá, agora a gente pode falar da avaliação do objetivo. O que é avaliar o objetivo? Uma vez que eu tracei as minhas restrições no gráfico, descobri aonde está a região de soluções, eu posso começar a avaliar graficamente essa região azulzinha aqui para encontrar onde é que está. Então eu sei, por exemplo, ó, que nesse exemplo aqui, o x1, a região de soluções está aqui, né? Então pode ser x1 igual a 9, x1 igual a 10 e x2 igual a 1, ó, x2 igual a 2, que seria essa região aqui, ó, já sai fora da região de soluções. Então, eu tenho que achar x1 e x2 que estejam dentro dessa região. Então, avaliar o objetivo é exatamente isso. Agora eu vou olhar para o objetivo. Então, para aqueles que já se esqueceram, né, o modelo de programação linear ele é composto de uma função objetivo e de várias restrições. Então, o primeiro passo é representar as restrições no gráfico e encontrar a região de soluções. A partir disso, eu posso avaliar o meu objetivo. Então, ó, esse gráfico aqui é como se nós já tivéssemos representado as nossas restrições, tá? Então, nós temos essa restrição aqui ó, no ponto 47, que é essa linha aqui. Nós representamos a solução no ponto 8,6, que é essa linha aqui. Aí fizemos os testes de verdadeiro ou falso e deu que a região de soluções é essa região aqui. Como é que a gente faz, então, para testar essa função objetivo? Maximizar o lucro igual a 2x1 mais 5x2. Para fazer isso, o primeiro passo é escolher um valor arbitrário para L. O que significa um valor arbitrário para L? Escolher um valor qualquer, um valor que você acha que vai ser o lucro máximo. Ah, mas como é que eu vou saber, professor? Dá uma olhada na escala, né, dos valores aqui. Então, ó, se a região de soluções está no máximo com x1 4, no máximo com x1 6, e a equação aqui é 2 vezes x1 e 5 vezes x2, o L não vai ser um L absurdo de 1 milhão, né? Então, eu não vou colocar um L de 1 milhão. Vou colocar um valor mais ou menos aqui, tá? Deixa eu abrir aqui meu material, só um minutinho. Então, neste caso aqui, ó, o que eu sugiro para vocês? Pega esses dois coeficientes aqui e multiplica. Ó, 5 vezes 2, 10. Né? E aí utiliza um valor de L igual a 10. Arbitrário, tá? Substituímos. Então, vai ficar a equação 10 igual a 2x1 mais 5x2. Basicamente, substituir o L por esse valor arbitrário. A equação 10 igual a 2x2 mais 5x2 fornece o conjunto de pontos x1 e x2 que dão para L o valor de 10. Então, eu posso representar também essa equação, que é a nossa função objetivo, no gráfico. Como que nós representamos equações no gráfico? Da mesma maneira que nós fizemos com as restrições. Suponho que x1 é igual a 0, encontro o valor. Suponho que x2 é igual a 0, encontro o valor. Aí eu tenho dois pontos e posso ligá-los. Então, se eu supor que x1 é igual a 0, colocar aqui, eu vou isolar, né? Então, vai ficar 2 vezes x1, 2, 0. 2 vezes x1, x1 igual a 0, 0. Vai ficar 10 igual a 5x2. 5x2 igual a 10, então x2 igual a 10 divididos por 5. Faço a mesma coisa para o caso 2, em que x2 é igual a 0. Então, 5 vezes 0, 0. Vai ficar 2, x1 igual a 10. x1 igual a 10 divididos por 2. Então, o que vai ficar aqui? Ó? Quando x1 é igual a 0, o x2 é igual a 2. Então, quando o x1 é igual a 0, x2 é igual a 2. Olha o pontinho aqui. Quando x2 é igual a 0, x1 é igual a 5. Então, quando x2 é igual a 0, x1 é igual a 5. Está aqui. Então, tracei aqui. Tracei pontilhadinho para vocês não confundirem com as retas das restrições. Então, essa reta aqui representa L igual a 10. Olhando visualmente aqui, nós maximizamos o lucro? Não, né? Nós sabemos que tem um espação aqui para cima, olha, que nós podemos subir para maximizar o lucro. Então, a gente pode aumentar o lucro. Como que a gente faz isso? Escolhemos um segundo valor para L. Por exemplo, o valor 20, porque ele é múltiplo de 10. Faça a mesma coisa. Represento no gráfico. 20 igual a 2x1 mais 5x2. Suponho que x1 é 0, acho x2. Suponho que x2 é 0, acho x1. Faço isso aqui, ó. Então, vai ficar o ponto x1, 0, x2, 4. Então, quando x1 é 0, x2 é 4. Marco um pontinho aqui, um risquinho aqui. E o contrário. Quando x2 é 0, x1 é igual a 10. Quando x2 é 0, x1 é igual a 10. Está aqui. Então, acho um tracejar aqui, ó. Aqui eu aumentei o lucro de 0 para 20.
e tem espaço ainda para aumentar o lucro dentro da região de soluções? Olhando graficamente eu tenho, tá vendo? Ó, essa parte aqui, ó, se eu subir essa reta um pouco mais para cima paralelamente, porque essas duas retas aqui são paralelas, né? Eu vou chegar num ponto máximo. E olhando graficamente aqui, agora deixa eu ver se eu consigo fazer isso, não tem uma referência aqui, né? Deixa eu pôr uma janela aqui, ó. A janela ajuda vocês a enxergarem como se fosse uma régua. Olha só, gente. Jeitinho brasileiro aqui na aula, hein? Ó, essa régua. Então, se esse ponto aqui ó, não maximiza o lucro, mas o lucro aumentou de 10 para 20, eu posso ir subindo essa reta até o ponto máximo aqui, ó. Até onde que eu vou paralelamente? Até esse ponto 6 aqui, ó. Percebemos então que esse pedacinho aqui em cima é o ponto de lucro máximo. Se eu passar, eu saio da solução da região de soluções. E se eu tivesse considerando essa parte daqui, ó, eu não tenho uma parte mais alta aqui, né? A parte mais alta do gráfico é este ponto aqui. Como que eu chamo esse ponto aqui? Opa, saiu da tela. Como que eu chamo aquele ponto limite aqui? É o ponto 0,6, certo? Porque é o ponto que x1 é igual a 0 e x2 vale 6. Logo, eu sei que observando essas duas retas paralelas, o que podemos inferir sobre a região onde o lucro